Olá, gente, bem-vindo a mais uma aula de física e o tema da nossa aula de hoje é aceleração vetorial média. Até então a gente estudou a aceleração escalar média, que foi definida como a variação de velocidade sobre variação de tempo. Aqui, a aceleração vetorial média também é definida como a variação de velocidade sobre variação de tempo. Só que a variação da velocidade aí é uma velocidade vetorial. Nós estamos trabalhando com vetores, tá? Então, coloco aqui uma situação a vocês, ó. Imagine uma partícula que ela parte aqui de uma posição 1 em um tempo correspondente t1, tem aqui uma velocidade vetorial inicial, v1. Observe que a velocidade vetorial ela é tangente à trajetória, isso você não pode esquecer. Tá? Então, ela parte do ponto P1 e vai até um ponto P2, em um tempo T2 correspondente. Observe aqui que a minha velocidade vetorial, ela muda em direção e sentido. Então, gente, ó, observe que a velocidade aí vetorial variou, porque se eu tenho um vetor e esse vetor, ele varia a sua direção, varia o seu sentido e varia o seu modo, eu vou ter aí uma variação de vetores, tá? Então, o meu vetor velocidade final é diferente do meu vetor velocidade inicial. Então, essa variação aí desses vetores é que, dividido pelo tempo, é que vai me dar a minha aceleração vetorial média. Então, como é que eu encontro? Ó, a aceleração vetorial média é a divisão da variação de velocidade vetorial dividido pelo intervalo de tempo, a variação de tempo. Para mim encontrar essa variação de velocidade vetorial, como é que eu faço? Graficamente, eu pego os vetores aqui, ó, V1 e V2. A diferença entre eles dois é o meu ΔV. Estudamos em aulas passadas vetores, e a gente viu que os vetores se somam, se subtraem, tá? E também tem as regras para você representar esses vetores, que é a regra do polígono, a regra do paralelogramo, que foi tudo trabalhado com vocês. Então, a aceleração vetorial média, ela vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da variação, do vetor variação de velocidade, tá? Então, observem aqui, ó, que a variação de velocidade, ela sempre vai estar para dentro aqui da trajetória. Então, a minha aceleração vetorial média, ela também vai estar sempre para dentro da trajetória, ó, como se você pegasse aqui, colocasse aqui, ela sempre vai estar no sentido aqui para dentro da tua trajetória, tá? Porque nós vamos estar trabalhando em trajetórias curvilíneas, beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala de aceleração, nós também falamos aqui da aceleração vetorial instantânea, que é aquela aceleração do instante, do momento, tá? Então, a aceleração vetorial instantânea é a aceleração vetorial média quando o intervalo de tempo, a variação de tempo, é extremamente pequeno, ou seja, eu estou falando daquela aceleração daquele momento, daquele tempinho ali no cronômetro, tá? Sem variar muito. Então, é a minha velocidade vetorial instantânea. A velocidade, como a gente sabe, ela varia em módulo e em direção, né? À medida que o tempo vai passando, a direção dela muda, o módulo, o valor dela ou aumenta ou diminui, dependendo do tipo de movimento. Se você está indo da sua casa para a escola, por exemplo, aí você acelera um pouquinho, né? Você aumenta a sua velocidade, tem um momento que você diminui a sua velocidade chega a zero, porque você tem que parar para observar, para atravessar a rua. Então, a velocidade vetorial, ela varia em modo e direção. Essa variação de modo e direção vai fazer com que a minha aceleração também varie. E a minha aceleração, ela variando em relação ao módulo da velocidade vetorial e em relação à direção da minha velocidade vetorial, faz com que a minha aceleração ela se divida em duas. Então, a minha aceleração ela é o somatório de duas outras componentes, tá? No caso, quando a velocidade varia em módulo, eu tenho um surgimento aí de uma aceleração chamada aceleração tangencial. Quando a minha velocidade vetorial varia em direção, eu tenho a minha aceleração centrípeta, ou seja, a minha aceleração total ali, ela é igual à aceleração tangencial mais a aceleração centrípeta.
Então, a minha aceleração total, ela equivale ao somatório de duas outras acelerações, sendo que essas duas outras surgem devido à variação do módulo e da direção da minha velocidade vetorial. Ok? Então, vamos ver aqui, ó. A minha aceleração total, que é o vetor aceleração, é igual à aceleração, ao vetor aceleração tangencial mais aceleração centrípeta, o vetor aceleração centrípeta. Então, vamos estudar cada componente dessa, sabendo que no movimento pode ser que tenha tangencial e pode ser que não tenha a centrípeta. A aceleração centrípeta, como vamos ver mais à frente, ela só existe quando o movimento é circular, quando tem ali um círculo, quando tem uma curva. Tá? Ela apresenta. Mas quando é somente um movimento retilíneo, eu tenho apenas a aceleração tangencial, porque só o módulo da velocidade vai variando, tá? Então, se só o módulo variar na velocidade, eu tenho apenas a tangencial. Mas se o módulo e a direção também da minha velocidade variar, eu vou ter uma aceleração centrípeta. Então, vamos ver aqui, ó. A aceleração tangencial o módulo dela é igual ao módulo da aceleração vetorial média. A direção dela é sempre tangente à trajetória, é igual à velocidade vetorial. Então, ela tem a mesma direção da velocidade vetorial. No primeiro slide, você viu que a aceleração, que a velocidade vetorial é sempre tangente à trajetória. Então, a aceleração tangencial também é sempre tangente à trajetória. Ela vai ter a mesma direção da velocidade vetorial. O sentido da minha aceleração tangencial, ela pode ser de dois tipos. Ou ela pode ser o mesmo sentido da velocidade vetorial. Quando é que isso acontece? É quando o movimento ele é acelerado. Ou seja, à medida que o tempo vai passando, a minha velocidade vai aumentando. Um exemplo, imagine você fazendo uma curva, você está dirigindo um carro e você tem que fazer uma curva. E nessa curva você acelera na curva. Então a sua velocidade vetorial, ela vai aumentar. Então a aceleração tangencial também vai aumentar, tá bom? Que eu vou ter aí um movimento acelerado. Quando o sentido é oposto da velocidade vetorial? Quando é o sentido oposto é quando você está pisando no freio, então você está desacelerando. A sua aceleração tangencial aí, ela vai diminuindo conforme o tempo vai passando. Então eu vou ter um movimento chamado de retardado. Vamos aqui para acelerar. Vamos ver logo aqui uns gráficos que eu coloquei só para ilustrar o que eu acabei de falar. Imagine aqui um movimento, ó, curvilíneo, tá vendo? Observe que a aceleração tangencial, ó, é tangente à trajetória, assim como a velocidade vetorial. Tangente, ó, ok? O movimento é acelerado, ela vai ter o mesmo sentido da trajetória, ó. Na curva aqui, a velocidade vetorial está aumentando, então minha aceleração tangencial continua aqui no mesmo sentido da velocidade. No caso do movimento retardado, eu tenho que na curva a velocidade vai diminuindo, vai apertando lá no freio, então a minha aceleração tangencial ela tem sentido oposto à minha velocidade, está acontecendo uma desaceleração, tá? Um movimento retardado. A aceleração centrípeta, ela vai possuir um módulo igual à velocidade média ao quadrado dividido pelo raio. Porque a aceleração centrípeta, gente, ela é num movimento circular, tá? Ela vai estar presente no movimento circular. Então, tem tudo a ver com a questão do raio, né? O raio do círculo lá, que o teu móvel vai estar se movimentando. Direção. A direção é perpendicular à trajetória e o sentido é orientado para o centro da curva da trajetória. Tá? Então, sempre o sentido vai ser orientado para o centro da curva da trajetória. Vou colocar aqui uma imagem para vocês verem como é que funciona. Observem aqui, ó, eu tenho uma trajetória aqui, né? Curvilínea, ó, que forma um círculo. A aceleração centrípeta, ó, perpendicular à trajetória, forma um ângulo de 90 graus com a tua trajetória.
e ela sempre é orientada o sentido, ó, para o centro de curvatura. Então, se eu pego aqui essa minha trajetória curvilínea e monto um círculo, ela sempre vai estar aqui, ó, direcionada para o centro de curvatura, tá? E a distância daqui para cá vai equivaler ao meu raio, tá? Por isso que lá o módulo dela é a velocidade média escalar ao quadrado dividido pelo raio, tá bom? E aqui eu tenho minha velocidade que é tangente, ó, à trajetória. O módulo da minha aceleração total vai ser igual a isso aqui, ó. Eu sei o quê? Que a minha aceleração é igual a aceleração tangencial e aceleração centrípeta, tá? E como é que eu encontro o módulo dessa minha aceleração? Porque vetorialmente a aceleração é igual ao vetor aceleração tangencial mais o vetor aceleração centrípeta. E o módulo dessa relação, como é que eu encontro? Você encontra observando essas duas componentes aqui, a tangencial e a centrípeta, no gráfico. Observe aqui, ó, eu tenho aqui uma trajetória curvilínea, né, que vai formar um círculo, se você fechar tudo. Aí eu tenho a minha partícula aqui num ponto P. Eu sei que a minha aceleração tangencial é tangente à trajetória, ó, toca apenas um ponto. No caso aqui ela tem o mesmo sentido da minha velocidade vetorial, é um movimento acelerado. E aí eu sei que a aceleração centrípeta é direcionada ao centro de curvatura da minha trajetória, tá? Então ela está aqui e ela é perpendicular à minha trajetória, ó, forma um ângulo de 90 graus com a trajetória, certo? Então, para mim encontrar o somatório dessas duas aqui, ó, aceleração tangencial, aceleração centrípeta, aí você vai lembrar lá dos vetores, né? Como é que eu faço o somatório de dois vetores perpendiculares? Aí você vai encontrar aqui um triângulo retângulo, aonde você aplica o teorema de Pitágoras, tá? Lembrem lá das nossas aulas de vetores. Aí você vai lembrar lá da regrinha do paralelogramo, tá? Como é que monta lá para você encontrar o vetor resultante. Então dá isso aqui, ó. Essa aqui vai ser a minha aceleração que eu vou obter a partir do somatório da aceleração tangencial e aceleração centrípeta. Então vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então eu tenho que a aceleração ao quadrado é igual a aceleração tangencial ao quadrado mais aceleração centrípeta ao quadrado. Tá, gente? Então a nossa aula é isso. Que vocês leiam o livro texto, pesquisem a mais, tá? Para vocês fixarem melhor. E no mais, nós vamos responder questões, tá? Na nossa próxima aula. Até mais.